Olá, o meu nome é Jéssica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos capítulos mais renomados de Santo Agostinho em As Confissões, chamado O Homem e o Tempo, capítulo 11. Vou iniciar esse vídeo fazendo uma leitura da definição encontrada no dicionário, a definição de tempo, que é o seguinte: o que é o tempo? Duração relativa das coisas, que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro, período contínuo no qual os eventos se sucedem. Bom, alguns físicos renomados da modernidade afirmam que Santo Agostinho teve uma melhor explicação do que é o tempo, até hoje. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque geralmente nós pensamos no tempo da seguinte forma: por exemplo, nossa, essas férias passaram muito rápido, foi um tempo muito bom, passou muito rápido. Nossa, naquele período que eu tive alguns problemas, que período difícil, passou tão devagar. Nós temos essas impressões muito subjetivas do tempo. Mas assim, geralmente a gente não para pensar no tempo em si, geralmente a gente não para pensar no que é isso que a gente não consegue enxergar, é tão abstrato, mas ao mesmo tempo está em todo lugar, está contando a nossa vida, está dizendo o quem somos, o nosso tempo em si, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Bem, então, Santo Agostinho, nesse capítulo, vai iniciar falando sobre a origem de tudo, porque o tempo, assim como qualquer outra coisa nesse mundo, foi criado. O tempo é uma criatura, bem como a gente, bem como qualquer outra coisa que exista nesse mundo, uma criatura. Então, ele precisou ser criado para daí existir. Antes disso, o tempo, então, não existia. E para fazer essa explicação da origem de tudo, Santo Agostinho vai usar Gênesis para explicar essa parte. Então, o versículo, no princípio, Deus criou o céu e a terra, vai estar bem explicado nesse capítulo. Santo Agostinho vai mostrar, né, que para que as coisas fossem criadas, foi necessário que existisse, obviamente, um Criador, que nós chamamos de o Verbo ou o Logos. Este ente criador gerou todas as coisas, criou todas as coisas, inclusive o próprio tempo. Sem o Criador, sem este Verbo, nada existiria. Inclusive, é bem importante dizer que sem o verbo nada existe, porque a partir do momento, numa hipótese, né, se o verbo deixasse de existir, todas as suas criaturas, tudo aquilo que ele criou, também deixaria de existir. Outra questão importante que eu considero interessante de pensar é que todas as criaturas, tudo aquilo que o Verbo criou, passou a existir porque ele criou, inclusive o ser humano. A única criatura que Deus, que o Verbo pensou de modo mais semelhante a ele, foi o ser humano. E qual é a maior semelhança para com Deus? A eternidade. Porque um ser humano, a partir da sua existência, jamais deixa de existir. Claro que o corpo físico, ele vai deixar de existir. O tempo é muito finito, muito curto, inclusive. Porém, a alma é eterna. A alma tem essa característica e somente o ser humano, nenhuma outra criatura tem essa característica dada apenas ao ser humano. Então, nisso nós temos a maior semelhança para com Deus. Essa alma,
que a partir do momento que existe, é eterna. Bom, e falando de eternidade, nós podemos perceber que o tempo da eternidade, ele é diferente do tempo desse mundo. Na eternidade, o tempo é sempre presente. Não há passado, não há futuro, é sempre presente. E sempre é assim. Já nesse mundo, nós medimos o tempo, nós dividimos ele dessa maneira: presente, passado e futuro. Mas Santo Agostinho, ele tem uma visão muito interessante, muito certeira a respeito disso, que é loucura medir o tempo, porque, de fato, o passado e o futuro não existem. E aí ele vai explicar um pouco mais sobre isso. O passado, ele existe apenas na nossa memória. Ele em si não existe mais. Teve aquele momento e passou. Então o passado não existe. E o futuro não existe mesmo. Ele só existe nos nossos planos de uma maneira muito abstrata, porque simplesmente pode ser que não cheguemos lá. Então, veja que interessante pensar que nós nos preocupamos tanto, geralmente, com questões do passado, com questões do futuro, considerando que eles simplesmente não existem. Então, torna-se realmente uma loucura pensar a respeito dessas coisas e passar tanto tempo presente pensando em coisas que não existem. É loucura desperdiçar esse momento que a gente tem com coisas que não existem. Já o presente, ele existe, mas ele existe principalmente na eternidade. O que nós temos agora, nesse meu agora, ele é muito rápido e muito efêmero. Então, eu tenho meu presente e ele já passou. Eu tenho outro presente e ele já passou também. Então, nós temos que cultivar o nosso presente na eternidade. O que é possível de ser feito no agora, com certeza, terá reflexo na minha eternidade. Portanto, é muito importante viver bem o nosso presente. Veja, você está assistindo esse vídeo. Já não existe mais aquilo que você aonde você estava, aquilo que você estava no começo desse vídeo. Já não existe mais. O tempo já não existe mais. E assim sucessivamente. Portanto, é bom que vivamos bem esse nosso instante, porque ele não existe mais. Em seguida, é bem importante a gente refletir sobre isso e fazer coisas boas, porque a eternidade é bem importante nós lembrarmos que a eternidade pode ser uma eternidade boa, mas também pode ser uma eternidade ruim. Tudo depende muito daquilo que eu decidi fazer com o meu presente nesse mundo. Finalizo esse vídeo levando a mais uma reflexão a respeito disso. O que você tem feito com o seu presente, que é a única coisa que você tem? E por que você passa tanto tempo pensando em coisas do passado ou do futuro, sendo que elas não existem? Essa é uma boa reflexão para início de ano, não é mesmo? Nós só temos o hoje, nós só temos o agora, esse instante. Então, é bem importante pensar nessas questões que Santo Agostinho nos traz, beleza? Nós vamos continuar falando sobre isso no próximo vídeo. Até a próxima! Ah, continua. Tá bom, tá bom, tá bom, vai pra lá, tá bom? Ok. Ok? Pode ir pra lá, vai pra lá, tá bom?
Tá bom, entendi já. Não, tá gravando.